Olá, meu nome é Celso e hoje eu vou falar sobre predição de search queries em sistemas de recuperação de informação. Um sistema de recuperação da informação basicamente processa uma search query, que pode ser definida como uma consulta formulada por um usuário que tem uma necessidade de informação. Como resposta, o sistema devolve um conjunto ordenado de documentos relacionados com os termos presentes na query, onde espera-se que os documentos relevantes apareçam nas primeiras posições. Normalmente, uma necessidade de informação é traduzida em mais de uma query, que juntas descrevem a real intenção do usuário. Assim, inúmeras pesquisas têm sido feitas na tentativa de entender a intenção do usuário a partir de search queries. Complementarmente, alguns pesquisadores têm mostrado que predizer uma nova query QJ a partir de uma query QI apresentada anteriormente contribui para compreender a intenção do usuário. Então, o objetivo dessa pesquisa é a implementação e avaliação de um sistema capaz de prever a próxima search query. Para alcançar esse objetivo, uma das abordagens possíveis é modelar o conjunto de queries como um grafo, em que os vértices são queries e existe aresta entre elas se essas queries estão relacionadas. A cada aresta é também associado um valor dij, representando a distância entre as queries. A distância dij é calculada como o inverso da similaridade entre as queries QI e QJ. A similaridade, por sua vez, é o número real entre 0 e 1, calculado como o cosseno do ângulo entre as representações vetoriais das queries. Basicamente, essa representação vetorial leva em consideração os termos presentes na query e os termos presentes em toda a coleção onde a busca é realizada. Uma vez modelado dessa forma e conhecida a distância mínima para todo par de queries QI e QJ, QI pode ser predita a partir de QJ. O algoritmo de Floyd-Warshall pode ser usado como baseline para o cálculo das distâncias para todo par de query. Nos testes preliminares, grafos com 1000 vértices já alcançam aproximadamente 2 minutos como tempo de resposta no ambiente de teste utilizado. Extrapolando os resultados iniciais, se fosse utilizado o mesmo ambiente computacional, o baseline demoraria quase um dia em um grafo de 10.000 vértices. Ao dobrar a entrada para 20.000, o tempo de resposta se aproxima de 8 dias. E esse é um padrão que se repete, chegando a mais de 2 anos e meio para um grafo de 100.000 vértices. Como o baseline não possui a eficiência de tempo necessário em problemas reais, é proposto uma função modificada. O objetivo é produzir resultados de alta precisão, mas que possam ser calculados com eficiência. Essa função é baseada em estimativas de caminhos mais curtos e será denominada Seed-Based Distance, que consiste em escolher um número bem menor de vértices chamados de seeds. Em seguida, calcula-se a distância de todos os demais vértices aos seeds. Por fim, a distância entre duas queries QI e QJ passa a ser definido como na equação 2, uma versão modificada da equação anterior. Agora, a distância mínima entre as queries QI e QJ é estimada como a distância mínima entre QI e QJ passando por um vértice seed. A metodologia de avaliação ocorreu em 2 momentos. No primeiro, o objetivo foi avaliar o tempo de resposta, variando-se o número de vértices escolhidos como seeds, enquanto que no segundo foi feita uma comparação entre o baseline e a solução apresentada pela heurística proposta. Para avaliação do tempo de resposta, foi utilizado um dataset de 100.000 queries extraídas de query logs do Bing. As queries foram então representadas em um grafo com 100.000 vértices e 1.499.091 arestas. O teste de performance mediu o tempo de processamento utilizando 100, 500 e 1.000 vértices escolhidos aleatoriamente como seeds. Como resultado, o gráfico mostra o valor mínimo, médio e máximo para 10 experimentos. É fácil perceber que, aumentando o número de seeds, o tempo de resposta também aumenta. Mas, diferentemente do baseline, ao aumentar o valor da entrada em 5 vezes, de 100 para 500 seeds, o tempo de resposta aumenta aproximadamente 5 vezes também. O mesmo ocorre ao aumentar de 500 para 1.000 seeds, o tempo de resposta aumenta por um fator de 2. Observe que para um grafo de 100.000 vértices, foi mostrado que o baseline demoraria mais de 2 anos. Agora, o tempo médio de resposta é de 523 segundos, utilizando 1.000 seeds. O preço pago é a redução na qualidade da resposta, como mostrado a seguir.
Para o teste de qualidade foi utilizado 2 subdatasets. O primeiro deles, contendo 1000 queries, foi representado no grafo denominado Graph1K, no qual calculou-se o caminho mínimo para todo par de vértices utilizando baseline, e também a distância mínima para todo par de vértices utilizando Seed Based Distance, no qual foram utilizados 10, 50 e 100 seeds, respectivamente 1, 5 e 10% dos vértices. O segundo subdataset, contendo 3.000 queries, foi representado em um grafo denominado Graph3K, e de forma similar, calculou-se a distância mínima para todo par de vértices usando baseline e também a distância mínima para todo par de vértices utilizando Seed Based Distance, no qual foram utilizados 30, 150 e 300 seeds, respectivamente 1, 5 e 10% dos vértices. Nesses 2 grafos foram selecionados aleatoriamente 100 vértices, e para cada um deles montou-se um ranking dos vértices mais próximos, de forma que as primeiras posições do ranking de uma query estão as queries mais próximas. Por fim, mediu-se a precisão entre o ranking produzido pelo baseline e o ranking produzido por Seed Based Distance. O boxplot mostra a precisão do Seed Based Distance comparado com o baseline. Para os 2 grafos utilizados nos experimentos, é fácil notar que, aumentando o número de seeds, aumenta também a precisão. Por outro lado, mesmo mantendo a mesma proporção de seeds escolhidas no Graph3K, houve uma pequena redução da precisão. Como considerações finais, cabe ressaltar que, com o avanço de tecnologias que utilizam a web, grande quantidade de dados de diversos tipos é gerada rapidamente. Encontrar informação valiosa nesse vasto espaço de busca está ficando mais importante e muitas nações e empresas estão investindo tempo e dinheiro para aquisições e análise de dados. A predição de search queries utilizando grafos é uma abordagem promissora nesse cenário, desde que seja possível manter a precisão elevada. A modelagem proposta, além de ser um passo para a descoberta da intenção do usuário, permite o refinamento de uma query original, buscando recuperar documentos que sejam realmente relevantes. Muito obrigado pela audiência e eu me coloco à disposição. Um abraço.